Então, eu tenho um vetor de função valorizada aqui. E quando eu digo valor vetorial, significa que você me dá um t. É uma definição de t. E eu não vou apenas dar-lhe um número, eu vou te dar um vetor. E como veremos, você terá um vetor bidimensional. Você pode ver isso como o componente x do vetor e o componente y do vetor. E você provavelmente está familiarizado agora que há várias anotações para o mesmo vetor bidimensional. Por exemplo, você pode usar o que muitas vezes é visto como notação de engenharia aqui, onde o componente x está sendo multiplicado pelo vetor da unidade horizontal. Então, você pode ver algo assim, onde é o vetor da unidade, mais o componente y. 4 elevado a 4, mais 2t, mais 1, é multiplicado pelo vetor unitário vertical. Então, ambos representam a mesma coisa, apenas uma notação diferente. E, às vezes, você verá funções valorizadas de vetores com uma flecha no topo, para torná-lo explícito que esta é uma função de valor vetorial. Às vezes, você apenas vai ouvir as pessoas dizerem, seja h o vetor de uma função valorizada, e eles podem não escrever essa flecha no topo. Então, agora que temos isso fora do caminho, o que nos interessa é encontrar a primeira e a segunda derivada de h em relação a t. Vamos tomar a primeira derivada, h' de t. E como você verá, na verdade é bastante direto. Você vai apenas tornar os respectivos componentes, tome a derivada dos respectivos componentes em relação a t. Assim, o componente x em relação a t, se você tomasse a derivada em relação a t, o que você conseguiria? Bem, vamos usar a regra da potência aqui. 5 vezes 1 negativo, você vai ficar 5 negativo vezes até o 5 menos 1 a potência. Menos 5 vezes t elevado à quarta potência. Então, vai ficar menos 5 vezes t elevado a 4. A derivada em relação a t de 6 negativos. Bem, isso é apenas zero. Então, essa é a taxa de mudança do componente x em relação a t. E agora, vamos para o componente y. Então, vamos fazer o mesmo. A derivada em relação a t vai ser, e mais uma vez, nós vamos apenas usar a regra da potência. 4 vezes 4 é 16t elevado a 3. A derivada de 2t é apenas 2. Depois, a derivada de uma constante, bem, isso é zero, como nós já vimos. Então, você tem isso. Portanto, essa é a taxa de mudança do componente x em relação a t. Esta é a taxa de mudança do componente y em relação a t. E uma maneira de fazê-lo é representar os vetores de muitas formas diferentes. Mas um vetor bidimensional como esse vai ser h de t sendo um vetor de posição em duas dimensões. E então, se você estiver olhando a taxa de mudança de posição em relação ao tempo, bem, este seria o vetor de velocidade. E então, se tomássemos a derivada disso em relação ao tempo, bem, nós vamos conseguir o vetor de aceleração. Então, o que vai ser h' de t? Bem, nós apenas aplicamos a regra da potência novamente. Então, 4 vezes negativo menos 5 é igual a 20t negativo. Para os 4 menos 1. Então, t elevado à terceira potência. E então, temos 3 vezes 16, que é 48t ao quadrado. E então, a derivada de 2 é apenas zero. Então, você tem isso. Se você visualizar t ao decorrer do tempo para qualquer momento, você poderia, com isso, dar a posição, a velocidade e a aceleração. É importante perceber que esses vetores poderiam representar qualquer coisa de natureza bidimensional.